Muito boa noite a todos. Muito boa noite a todos. Permitam-me algumas breves palavras, em primeiro lugar, para saudar os nossos convidados neste habitual jantar de Natal do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, começando naturalmente pelo nosso Presidente da Assembleia da República, que muito nos honra no exercício desse cargo e em partilhar connosco esta noite e este convívio. Naturalmente, uma saudação também muito especial para aquele que tem sido o rosto e o grande estímulo deste período de mudança e de sucesso que temos vivido na sociedade portuguesa e que é justamente o nosso Secretário-Geral e Primeiro-Ministro António Costa. E com ele vai também uma saudação para todos os membros do Governo que tiveram a possibilidade de aceitar o nosso convite e que também estão hoje connosco aqui, o que nos dá muito gosto e que permite reforçar uma ligação que tem sido muito produtiva entre os diversos ministérios, o Governo em geral e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. É uma ligação que tem especial complexidade, porque os assuntos também o têm, porque isso envolve uma negociação contínua e um diálogo muito intenso no plano parlamentar, e a esse propósito não posso deixar de honrar quem merece a honra para esse efeito, que é o de louvar a ação muito produtiva e com resultados conhecidos, de diálogo com os nossos parceiros que apoiaram a investidura do Governo, diálogo esse que tem sido liderado, construído e melhorado dia a dia com a presença e a liderança do nosso Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos. Resta-me também dizer que nesse diálogo nós também temos sido parte. Muito bem. Eu esperava aplausos, mas as pessoas riram-se. Mas o que eu queria dizer suscitava mesmo um aplauso. É que o Governo da República tem negociado connosco e muitas das vezes, até a maior parte das vezes, tem tido sucesso. Queria também aproveitar esta ocasião para prestar homenagem também aos nossos camaradas que nas Assembleias Legislativas Regionais dos Açores e da Madeira desenvolvem uma atividade intensa, nem sempre nas melhores condições, mas honrando sempre o nosso partido e homenageando em particular a sua representação hoje neste jantar, através do Carlos Pereira e do José Contente, representando justamente a Madeira e os Açores. E também, se me permitem, uma saudação a todos os nossos colaboradores, assessores, funcionários em geral do Grupo Parlamentar, que são essenciais, que constituem a retaguarda da nossa vanguarda e que são, por isso, essenciais em todo o nosso trabalho, e quero que todos nós possamos, nesta circunstância, prestar-lhes a devida homenagem. E já que este é o ritual... E também, naturalmente, elogiar todas as senhoras e os seus deputados, todos os nossos colegas. Estão a bater palmas sempre à pessoa que está ao lado. Exatamente. Especialmente, como diz o nosso Primeiro-Ministro, os deputados do continente. E, de forma especial, também os nossos coordenadores nas comissões, que têm um trabalho intenso, na condução da nossa presença a esse nível e na determinação posterior da nossa intervenção no plenário e, naturalmente, os membros da direção do grupo que, com maior proximidade no que me diz respeito, colaboram na gestão do nosso grupo parlamentar aqui na Assembleia da República. A todos quero agradecer a colaboração que tem sido prestada,
que é, como quem diz, o cumprimento zeloso dos deveres atinentes à sua função, e a todos também desejar um bom Natal e um ano novo com muitos sucessos, pessoais é certo, mas sobretudo sucessos para o país, que é afinal a razão de ser da nossa presença neste Parlamento. Nós acabamos um ano em que, num só ano, recuperamos muitos anos perdidos. Graças ao trabalho que tem sido liderado pelo Partido Socialista, no Governo, no Parlamento e noutras instituições, foi possível recuperar em áreas fundamentais que têm a ver com o nosso crescimento económico, com a gestão das nossas finanças públicas, no déficit, na dívida, recuperando a confiança das pessoas, das famílias, dos consumidores, dos empresários, impulsionando o investimento privado, com resultados muito salientes no domínio das exportações, com aumentos das prestações sociais, com o aumento do emprego, com a diminuição do desemprego, com a diminuição das taxas de pobreza e exclusão social, com o aumento da nossa credibilidade externa, com a saída do processo de déficit excessivo, o aumento a melhoria do rating português, a presidência do Eurogrupo, enfim, um conjunto de sucessos dos quais muito nos orgulhamos e que aqui queremos ser testemunhos desse orgulho, dizendo ao nosso Primeiro-Ministro que estamos muito orgulhosos de apoiar um governo por ele presidido e que estamos disponíveis para prosseguir esse apoio e para sentir no próximo ano os mesmos progressos e o mesmo empenhamento que tem sido patenteado no decurso deste ano. Se nós continuarmos a conseguir estes ganhos estruturais, não há casos laterais que os possam apagar. Estimamos, todavia, ter mais ganhos estruturais e menos casos laterais. Exercitamos ao longo deste ano, preservando a estabilidade, um relacionamento dinâmico entre os partidos políticos, com os parceiros sociais, com a Assembleia da República, com o Presidente da República, as regiões autónomas, as autarquias locais, os parceiros sociais, os movimentos associativos, os movimentos de cidadania. O PS esteve presente e teve uma posição central nesse diálogo e nos resultados que hoje tipificam na sociedade portuguesa um aumento da nossa pluralidade que reverteu para um aumento da nossa democracia. Nós vivemos também, não devemos nunca esconder, momentos de dificuldade, vária, mas em especial aqueles momentos que envolveram os incêndios que ocorreram em junho e outubro passados. Sobretudo nós, políticos e decisores, sejam deputados, sejam governantes, sejam outras autoridades, do CDS ao Bloco de Esquerda, do Governo ao Presidente da República, todos nós sentimos que poderíamos ter feito mais ou que não fizemos tudo para que fossem evitadas todas essas ocorrências. Esse sentimento desperta-nos a obrigação e a necessidade de trabalhar para que circunstâncias infelizes como aquelas que vivemos não se repitam. Mas esse trabalho é um trabalho que convoca todos, do Governo ao Presidente da República, do CDS ao Bloco de Esquerda, todas as instituições, todos os movimentos de cidadania, todas as autarquias locais, todos aqueles que de uma forma ou de outra podem contribuir para essa mudança que é necessária. Uns de forma, infelizmente, insensível, por vezes até imoral, embusteira ou incivil, entenderam que acontecimentos como os incêndios podiam ser objeto de aproveitamento político-partidário. Nós não devemos responder a isso, porque não precisamos de nos defender disso. Aquilo que aqueles que foram vítimas
dessas ocorrências necessitam é do nosso esforço no sentido da reforma, no sentido da adoção de medidas, no sentido da construção de um tempo novo em que esses riscos sejam minorados. E por isso, o apelo que nós hoje fazemos aqui ao Governo é de que prossiga com o impulso reformista, que prossiga na adoção de medidas e que faça da reconstrução das áreas atingidas uma reconstrução exemplar. Se nós fizermos isso, honramos a memória de todos os que faleceram nesses incidentes. O tempo que vivemos agora é um tempo que nós queremos que seja de esperança para todos e de confiança das novas gerações. E aquilo que nós mais desejamos é que a contribuição do Partido Socialista na liderança do Governo seja uma contribuição projetada no futuro. Nós queremos que os mais jovens, nós queremos que os nossos filhos, que os nossos netos possam viver num país melhor, lembrando-se que o ponto de partida, ou o novo ponto de partida que foi criado para essa esperança se consumar, ocorreu com um governo liderado pelo Partido Socialista e, em especial, liderado pelo nosso amigo António Costa. Por isso, aquilo que hoje eu desejo é que este governo seja, pelo menos, tão bem sucedido como foi em 2017 e que seja melhor ainda em 2018 do que tem sido durante este ano. A todos, um bom Natal, um grande ano e um grande governo. Amigas, amigos, camaradas, é raro participar em reuniões do Grupo Parlamentar do PS, por motivos que me parecem a mim óbvios, mas quando há jornadas parlamentares ou quando há estas reuniões em momentos tão importantes como o Natal, evidentemente que é com muito gosto que aqui estou, é a minha casa, são os meus amigos, são os meus companheiros e camaradas de há muito e é uma grande honra e um grande privilégio falar para todos vós. Penso que, como Presidente da Assembleia da República, a maneira de honrar o PS é ser totalmente independente e agir de acordo com a lei, com a Constituição da República e com o regimento da Assembleia, e é isso que tenho procurado fazer, e quando assim não acontecer, peço que me chamem a atenção, porque podemos sempre melhorar. Queria apenas dizer-vos nesta breve saudação que este ano, como o meu querido Presidente Carlos César já disse, foi um ano muito importante e que é um ano que nós não nos podemos esquecer. Não nos podemos esquecer pelas coisas boas que aconteceram. As coisas boas que aconteceram e que eu resumo numa frase. Hoje o país tem um prestígio europeu e internacional que não tinha há um ano atrás. Tem um prestígio que foi conquistado a pulso pelos portugueses, pelos órgãos de soberania, por todos, e isso não pode ser escamoteado. É isso que permite que hoje na Europa e no mundo isso traduz-se com coisas tão comozinhas como a taxa de juro das obrigações a 10 anos estar abaixo da italiana, ou se estiver acima está 0,01% acima, continua abaixo. E, portanto, a Itália, enfim, convém não esquecer que é um país do G7, é um país considerado dos mais desenvolvidos do mundo e, portanto, essa confiança é muito importante para o país. E também aquilo que se passou no Eurogrupo, e não sei se está cá o Mário Centeno, mas eu, como amigo dele de há muitos anos, queria felicitá-lo pela sua eleição. É evidente que também se passaram coisas más, e por isso o ano também é inesquecível por causa disso. O Carlos Chada já teve a ocasião de dizer. Os fogos atingiram proporções absolutamente inesperadas, tanto em junho como em outubro, até os momentos. Reparem que não houve fogos dramáticos no verão. Houve antes do verão e depois do verão, que é qualquer coisa de absolutamente
estranho, mas ao mesmo tempo que nos dá a compreender que as mudanças climáticas estão aí e que o que aconteceu este ano poderia acontecer muito pior se não houvesse medidas que eu espero que estejam a ser preparadas, e estou seguro que sim, com a colaboração do Parlamento e do Governo, para obviar a que coisas deste tipo possam continuar a acontecer. Mas não podemos esquecer-nos, neste momento de Natal, das centenas de pessoas, de mais de uma centena de pessoas que perdeu a vida, e das suas famílias, e daqueles que continuam a sofrer com aquilo que se passou em junho e em setembro. E, portanto, este ano também é inesquecível por isso. Mas queria dizer-vos também que nesta época de Natal, que é uma época de paz, de amor, de sinceridade, todos de mãos dadas, como se costumava dizer, ou costuma dizer, à política ainda não chegamos a esse momento natalício, como se tem visto por algumas notícias em algumas televisões e como se tem visto pelos debates demasiadamente agrestes que se têm travado neste Parlamento, aqui mesmo nesta Casa, e em que a política de casos passa a ser o caso fundamental da política, o que é muito mau sinal para a democracia. Eu só apelo ao grupo parlamentar do PS para não se deixar envolver e para não responder a casos com casos. Muito obrigado, e bom Natal e um grande ano novo para todos. Bom, caras e caros camaradas, caros e caros amigos, queria em primeiro lugar, na figura do Eduardo Ferro Rodrigues, nosso camarada, nosso antigo secretário-geral, nosso deputado e Presidente da Assembleia da República, prestar aqui homenagem ao Parlamento. O Parlamento é a grande casa da democracia, é perante o Parlamento que o Governo responde politicamente e nós nunca esqueceremos que a legitimidade deste Governo resulta precisamente deste Parlamento e da maioria que fomos capazes de constituir neste Parlamento. E uma das boas marcas desta legislatura foi o contributo que deu para enriquecer a nossa democracia. Hoje as portuguesas e os portugueses sabem que têm muito próprio, uma riqueza para a democracia e a melhor vacina para o populismo. Porque só existe populismo quando as instituições não encontram elas próprias capacidade de responder àquilo que são os anseios dos cidadãos. Hoje, os cidadãos portugueses têm mais capacidade de resposta do que tinham anteriormente. Em segundo lugar, queria dar um grande abraço ao Carlos César, Presidente do nosso partido, Presidente do Grupo Parlamentar, e nele saudar a todas e todos os deputados do Partido Socialista na Assembleia da República. É um grande orgulho ser Primeiro-Ministro de um Governo que é apoiado e que tem como apoio o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E este é um Governo do PS, um Governo do Partido Socialista. É evidente que é um Governo que resulta de uma solução que tem um apoio maioritário para o qual contribui o PEV, o Bloco de Esquerda e o PCP. Mas, acima de tudo, quem contribui é o Partido Socialista, porque sem PS não havia este Governo e eu não seria Primeiro-Ministro. E a identidade deste Governo está alinhada com a identidade do Partido Socialista e com o seu programa. É evidente que nas posições conjuntas que assinamos, fizemos alguns ajustamentos ao nosso programa eleitoral. Em alguns pontos acordámos andar mais rápido, em alguns pontos acordámos a ir um bocadinho mais além, noutros pontos acordámos a não dar estes passos nesta legislatura e, noutros pontos, aceitámos até propostas que eram contributos positivos que os outros partidos nos deram. Mas a verdade é que quem olhar para o programa eleitoral do PS, olhar para o programa do Governo e olhar para os resultados do programa do Governo, aquilo que vê é no programa do Governo e nos resultados da ação governativa a marca do Partido Socialista. E o desafio que nos era colocado era muito claro. Era o desafio de que era possível virar a página da austeridade e manter-nos ativos no quadro da União Europeia e do euro.
Havia uns que diziam que não era possível estar no euro sem sair da austeridade. Havia outros que diziam que não era possível mantermos no euro e sair da austeridade. Aquilo que nós mostramos é que foi possível sair da austeridade e manter-nos no euro e hoje estarmos, aliás, com mais força no euro do que estávamos anteriormente. E o PS é o partido mais europeísta que existe em Portugal e a Europa faz parte do nosso ADN. Faz parte do nosso ADN desde logo porque no grande combate pela liberdade e pela democracia em 1975, nós sabemos bem que a Europa esteve connosco e no Porto fizemos um grande comício da Europa connosco. E foi o nosso primeiro governo que pediu a adesão à União Europeia, foi o nosso terceiro governo que assinou a adesão à União Europeia, foi o nosso quarto governo que colocou Portugal no euro, foi o nosso quinto governo que assinou o Tratado de Lisboa e foi este sexto governo do Partido Socialista aquele que manteve Portugal no euro, retirou Portugal das sanções, retirou Portugal do procedimento de déficit excessivo e está a retirar Portugal dessa vergonhosa classificação de lixo e é isso que nós estamos a fazer. Por isso vamos chegar ao final deste ano de facto, com bons resultados na nossa economia. Vamos ter um maior crescimento económico desde o princípio do século. Temos a taxa de desemprego com uma descida sustentada, está nos 8,5%, mas com dois dados importantes. É que a maior parte do emprego que tem vindo a ser criado, ou melhor, três dados importantes. Primeiro, é que a maior parte do emprego que tem vindo a ser criado é com base em contratos sem termo. Segundo lugar, tem sido um desemprego que tem reduzido, quer para os jovens, quer para os empregados de longa duração. E, em terceiro lugar, e mais importante até talvez do que tudo, é que este aumento do emprego e a redução do desemprego faz-se num contexto em que tem vindo a aumentar a população ativa em Portugal. E quando eu vejo que o Observatório da Imigração nos diz que 2016 foi o primeiro ano em que invertemos a tendência de emigração que existia na sociedade portuguesa, eu digo que isto é a melhor prova que nós podíamos ter, que a esperança e a confiança no futuro do nosso país está a ser reconquistada e os jovens voltaram a acreditar que é aqui que podem construir o seu futuro. E esta tem que ser uma prioridade estratégica fundamental. É devolver às novas gerações a confiança no futuro do país. E é por isso que é muito importante que as famílias hoje possam ter mais rendimento. Porque ao terem mais rendimento têm mais liberdade de poderem decidir o que é que acontece com os seus filhos. E não é por acaso que ao ver mais rendimento nas famílias, nós aumentámos nos 2 últimos anos consecutivos o número de estudantes a frequentar o ensino superior. E mais estudantes a frequentar o ensino superior significa que estamos a formar uma geração ainda mais qualificada do que a geração mais qualificada de que hoje podemos dispor. É por isso que é fundamental a prioridade que damos à nova geração de políticas de habitação. Porque se queremos, efetivamente, criar oportunidades para os jovens, se poderem fixar, se poderem autonomizar, poderem ter liberdade de seguir a sua vida, o acesso à habitação é absolutamente essencial. E o acesso à habitação não se faz proibindo o turismo. O acesso à habitação faz aumentando a oferta da habitação e a oferta da habitação a preços acessíveis para cada vez mais jovens possam, querendo ter a liberdade de se autonomizar e constituírem a sua própria família. E não tenhamos ilusões. Se o país tem um grande desafio demográfico pela frente, a demografia e o saldo demográfico se pode alterar, implica necessariamente criar estas condições para que as novas gerações se possam fixar no nosso país. E é assim que, com melhores oportunidades de estudar, melhores hipóteses de habitação, nós podemos construir esse futuro para os jovens. E há uma questão que é uma questão-chave, que tem a ver com a qualidade do trabalho. Nós temos dito sempre aquela trilogia do nosso objetivo. Mais crescimento, melhor emprego e maior igualdade. Temos tido mais crescimento e temos maior igualdade.
E estamos a ter melhor emprego. E cada vez temos que ter melhor emprego. Porque as empresas portuguesas não podem ter a ilusão que podem ter a capacidade de atrair e fixar esta nova geração mais qualificada de que o país hoje dispõe, se não oferecer melhores condições de trabalho. Se os jovens portugueses continuarem a achar que é partindo que têm melhores oportunidades do que cá, vai ser muito difícil às empresas poderem fixar essa mão de obra. E se não fixarem esses recursos humanos, essas empresas podem estar muito enganadas, mas não vão conseguir ser competitivas. E é por isso que, quando querem regatear o aumento do salário mínimo nacional, é preciso dizermos claramente: nós queremos concertação social, mas não fazemos isso que nós queremos construir, e é um sinal que nós não daremos para o futuro do nosso país. É por isso que as empresas que nós queremos, é as empresas que querem, que percebem qual é o futuro em que vão ter que participar. E dizem-nos, alguns dizem, vocês não fazem um orçamento amigo das empresas porque não baixam o IRC. Não, um orçamento amigo das empresas não é um orçamento que baixa o IRC. Um orçamento amigo das empresas é um orçamento que apoia as empresas a fazerem os investimentos que as empresas têm de fazer para se poderem modernizar, para se poderem inovar, para poderem melhorar os seus recursos humanos, para poderem melhorar a sua formação e poderem ser mais produtivas e, com isso, termos uma economia mais competitiva nesta economia global. Esse é que é um orçamento que é bom para as empresas. E este orçamento é o orçamento que vai ajudar as empresas a terem mais capitais próprios e a dependerem menos, a poderem investir na transferência do conhecimento, dos centros de produção de conhecimento para o interior das empresas. Que as incentiva a inovar, que as incentiva a contratar pessoal mais qualificado. E é esse o apoio que nós temos de dar às empresas, para que as empresas possam, de facto, ser empresas do século XXI e não empresas que queiram viver à custa de baixos salários, porque esse não é a sociedade do século XXI onde nós queremos viver. Como todos temos bem consciência, tivemos bons resultados na economia, temos tido bons resultados na execução das nossas políticas públicas, mas o país foi abalado profundamente por duas catástrofes naturais que tiveram uma dimensão trágica do ponto de vista humano e do ponto de vista material. E é uma tragédia para a qual nós temos que ser capazes de responder nos diferentes tempos que esta tragédia exige. Obviamente, no tempo da emergência. O tempo onde o nosso Serviço Nacional de Saúde foi chamado a desempenhar um trabalho excepcional no acolhimento e no tratamento dos muitos feridos graves, dos muitos feridos gerados por esta tragédia. A emergência que implica um apoio continuado e uma resposta àquilo que são os anseios e as necessidades das famílias enlutadas por esta tragédia. A resposta aos agricultores que perderam a capacidade produtiva. As empresas que foram destruídas e que temos que ajudar a reconstruir. As casas que tiraram o lar a muitas e muitas famílias em todo o país. Essa é a emergência a que temos de ser capazes de responder e, felizmente, o país tem dado uma lição extraordinária de capacidade de entreajuda e de solidariedade, que podemos testemunhar das formas mais diversas, das formas como os donativos se mobilizaram, da forma como os autarcas têm arregaçado as mangas para apoiar a reconstrução. O esforço extraordinário que os empreiteiros, pequenos e médios, de muitos destes concelhos estão a fazer num esforço contra-relógio para que as casas estejam prontas a tempo e horas. As empresas que têm cedido instalações a outras empresas para que elas não parem de elaborar. As empresas que têm feito um esforço notável para manter os postos de trabalho dos seus empregados, apesar de não conseguirem elaborar. A sociedade civil que se tem mobilizado, ainda este fim de semana pude ver, na aldeia do Zé Rui, como um conjunto de pessoas, nenhuma delas da área da construção, se juntou para construir a casa de uma família que por si só não consegue construir a sua casa
e que todos os fins de semana se junta ali para ir pondo tijolo sobre tijolo, viga sobre viga, telha sobre telha, reconstruindo as casas. Essa energia extraordinária que o país tem demonstrado na capacidade de se renascer depois da tragédia é algo absolutamente extraordinário e que demonstra bem que os portugueses de facto são um povo extraordinário na sua capacidade de resistir e de reconstruir e de fazer face às tragédias, por mais duras que elas sejam. E isso é algo que nós temos de reconhecer a nós todos coletivamente enquanto país. Mas para além desta fase da emergência, nós temos também de ser capazes de ter a persistência de levar até ao fim aquilo que tem que ser levado até ao fim. E o que tem que ser levado até ao fim é resolver os problemas estruturais, na base dos quais está esta tragédia que nós vivemos. E isto centra-se num conjunto de desafios. Bom, naturalmente, que tem a ver com a melhoria do sistema de prevenção e de combate aos incêndios. E aí, a Comissão Técnica Independente constituída nesta Assembleia da República deu um notável contributo e a Assembleia da República deu, nesse momento, um notável exemplo de como deve saber, perante uma tragédia, saber convocar o melhor do conhecimento científico para poder refletir serenamente perante a dimensão da tragédia e ver como podemos agir. E acho notável que os diferentes grupos parlamentares tenham sido capazes de indicar, cada um deles, o seu técnico especialista. Que o Conselho de Reitores tenha completado a outra metade desta comissão, designando um conjunto de cientistas. Tenham produzido por unanimidade um relatório com um conjunto de recomendações. E que esse conjunto de recomendações tenha sido integralmente assumido pelo Governo e esteja agora paulatinamente a ser executado nos seus eixos fundamentais da aproximação da prevenção do combate, de reforço da profissionalização e da capacitação e da especialização dos agentes da proteção civil. Acho que é um grande exemplo de cidadania, só tenho mesmo a lamentar de promover a Comissão Técnica Independente tenham também sido os primeiros a afastar-se do conceito nacional que o consenso científico deveria ter sido a base e o cimento da sua construção para essa reforma do sistema de prevenção e combate aos incêndios florestais. Mas há depois um pano de fundo. E o pano de fundo é um país onde o interior se desvitalizou, onde a floresta está fragmentada e desordenada, e um mundo que tem como grande desafio as alterações climáticas, que criaram um potencial de risco acrescido muito grande, que se manifesta nesta outra tragédia que estamos a viver, que é o segundo ano consecutivo de seca severa, e que proporciona também a existência de fenómenos meteorológicos extremos, como aqueles que dramaticamente vivemos no dia 17 de junho e no dia 15 de outubro. E um território desvitalizado, uma floresta desordenada e alterações climáticas com esta dimensão dramática é uma combinação que apresenta ao país e coloca o país perante um risco imenso que não podemos ignorar, porque se o ignorarmos, estamos a dar o pior contributo às populações, que é achar que tudo aconteceu por acaso e que não é necessário seguir em frente naquilo que é essencial fazer, que é fazer as reformas necessárias para podermos contribuir para um novo paradigma energético que ajude e contribua para mitigar o fenómeno das alterações climáticas. O grande esforço que temos de fazer de reordenar a nossa floresta e o grande esforço que também temos de fazer de revitalizar todo o interior para que possamos ter um terreno e um território vivo,
ocupado, que permita manter e animar a floresta como fonte de riqueza e não como uma ameaça, e que nos permita, efetivamente, olhar para o futuro com tranquilidade. Eu estou a olhar para o ascenso e a recordar-me bem de como há 11 anos tivemos também que mexer no sistema e fazer uma grande reforma no sistema de proteção civil. E como dissemos na altura, que tínhamos bem a consciência que o que estávamos a fazer era comprar tempo para dar tempo para se fazer a reforma da floresta. Infelizmente, o tempo passou e a reforma da floresta não foi feita. Pelo contrário, pelo caminho foram cometidos ainda erros, como o da liberalização do plantio dos eucaliptos. E a verdade é que nós hoje temos, 12 anos depois, uma floresta mais desordenada, temos mais combustível acumulado e com as alterações climáticas, com os combustíveis, com maior risco de incêndio. E é por urgente de fundo que temos de fazer. E a reforma de fundo tem mesmo que estar. Gestão florestal. Porque se isto não acontecer, nós nunca mais teremos uma floresta ordenada, uma floresta que seja uma fonte de riqueza e continuaremos a desperdiçar a oportunidade que o país tem de valorizar uma riqueza imensa em vez de estarmos aqui, sistematicamente, a criarmos uma ameaça para as nossas populações e para as nossas povoações. E temos de ter a capacidade de impor, efetivamente, o respeito pela lei. Porque há mais de 12 anos que as faixas de proteção às povoações, as faixas de proteção às vias de circulação, as faixas de proteção às vias ferroviárias, as faixas de proteção aos cabos de alta tensão estão previstos na lei e os autarcas têm que, efetivamente, também assumir as responsabilidades de cumprir e fazer cumprir estas obrigações. E isto tem que ser feito, doa a quem doer. Temos, por isso, boas razões para olhar para o ano 2018 com a consciência que é um ano que vai ser para nós todos de grande exigência. De grande exigência de concretizar aquilo que não podemos deixar de concretizar. Para chegarmos ao verão de 2018 com um sistema de segurança, de prevenção e combate aos incêndios mais eficaz do que temos hoje. De fazermos avançar mesmo a reforma da floresta. De investirmos efetivamente na revitalização do interior. E também de dar continuidade às boas políticas que nos têm permitido ter bons resultados. Porque nós podemos e devemos estar satisfeitos com a redução da taxa de desemprego, mas temos que estar insatisfeitos por ainda haver 400 mil portugueses que estão desempregados. Porque nós temos boas razões para estar satisfeitos, desde ser o maior ano de crescimento económico desde o princípio do século, mas temos que estar insatisfeitos com o nível de riqueza que já produzimos e temos que continuar a ter a ambição de continuar a crescer para aumentar o nível de riqueza no país. Nós temos boas razões para estar satisfeitos com a redução da desigualdade, mas sabemos que há mais pobreza ainda para erradicar e mais desigualdade ainda para reduzir. Nós temos boas razões para estar satisfeitos por termos hoje finanças públicas mais sólidas, de termos hoje uma taxa de juros menor, de já só haver uma agência de rating que ainda nos classifica mal, mas nós temos que ter a ambição de ter um déficit ainda menor para podermos ter finanças públicas ainda mais sólidas, gastarmos ainda menos dinheiro com o serviço da dívida para podermos investir mais dinheiro na educação, mais dinheiro na saúde, mais dinheiro na ciência, mais dinheiro na segurança social, mais dinheiro nos jovens, mais dinheiro na melhoria da qualidade de vida dos idosos, e é isso que nós temos de fazer. Podemos poupar para gastar onde podemos gastar mais e melhor ao serviço de Portugal e aos serviços portugueses. Por isso, muito obrigado pelo apoio que sempre nos têm dado ao longo destes 2 anos de governação, muito em especial neste ano de 2017. Um excelente Natal para todos e um ótimo 2018 para todas e para todos vós. Viva o Partido Socialista e viva Portugal!
senhoras e senhores jornalistas, os profissionais de comunicação social que estiveram hoje connosco e pedir a todos que nos acompanhem num brinde ao sucesso, que nos acompanhem em espírito num brinde ao sucesso de Portugal e ao bem-estar dos portugueses.